Eu quero trazer uma palavra que é, do ponto de vista da igreja, muito conhecida, mas de uma profundidade imensa, que somente o Espírito Santo poderia fazer isso trabalhando no coração de um homem, moldando o texto em seu coração e fazendo ele proclamar uma verdade eterna e poderosa, que do dia em que foi anunciada até o dia de hoje, até o último dia na face da terra, será para a salvação de todo aquele que crê. E crer em Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus presente, Deus Emanuel, o Deus que estava com Adão e Eva no jardim do Éden, o Deus que estava ao longo de toda a história conduzindo a história da humanidade, o Deus que se entregou por nós numa cruz e ressuscitou, e o Deus que vai voltar e vai encerrar essa era como nós entendemos e vai estabelecer o seu reino eterno de forma permanente, sem sombra ou variação de mudança. Nós vamos estar com Ele. Olha comigo em Atos, no capítulo 3. Como é importante a gente... Quando Paulo escreve a Tito, ele diz para Tito que é pelo lavar regenerador do Espírito que a nossa vida ela é transformada. Quando você aceita a pregação do Evangelho e o Espírito Santo te convence dos teus pecados, do juízo e da justiça de Deus, imediatamente o Espírito Santo gera fé em ti, e você deixa de viver pelos teus sentimentos e pelas tuas emoções, deixa de viver pelas tuas ideias, pelos teus pensamentos, pelas tuas convicções pessoais, e passa a viver por Cristo e somente por Cristo, para a glória dele. Talvez esse seja o grande conflito dos dias de hoje nas pessoas cristãs: se entregar totalmente a Deus. Talvez esse seja o grande conflito dos casamentos: se entregar totalmente à sua esposa, se entregar totalmente ao seu marido. Talvez seja a dificuldade do relacionamento com os filhos: se entregar totalmente aos filhos e os filhos se entregarem totalmente aos seus pais. De coração, de corpo, de alma, alicerçados e enraizados no amor de Cristo. Isso é extremamente importante para os dias em que nós vivemos. Esses dias, conversando com um casal, então qual é a solução para nós? Jesus Cristo. É só isso? Não, é tudo isso. Porque Ele morreu numa cruz para que o teu casamento fosse ajustado na verdade, e ressuscitou para que o teu casamento, mesmo que ele esteja em cinzas, mesmo que ele esteja morto, mesmo que ele esteja enterrado, ele ressuscite para a glória de Deus. Porque não há sofrimento e não há dificuldade, não há pecado na face da terra que não possa ser transformado, curado e perdoado em Jesus. Tudo é possível que crê. Pedro deu um discurso que foi o primeiro discurso depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Nós falamos até disso hoje de manhã. As pessoas têm a mania de dizer que Pedro era iletrado. Na minha opinião, o que essa pessoa está querendo dizer quando fala Pedro era iletrado? Ela está querendo dizer que ela não precisa estudar a Bíblia? Ela está querendo dizer que ela não precisa se dedicar ao texto, estudar e ler a Bíblia? Porque os que me conhecem há mais tempo já sabem, e é bem claro a forma como nós entendemos e nós incentivamos a você. Se você não ler a Bíblia, você não vai mudar. Você vai ficar 40 anos dentro da igreja, você vai ser a mesma pessoa, com os mesmos cacoetes, com a mesma deficiência de caráter, com a mesma falta de paciência, com a mesma falta de amor, com a mesma falta de carinho, vai cobrar tudo de todos, mas nunca vai conseguir alcançar as coisas para você mesmo. Mas se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhar em ti, e mesmo que você não tenha estudado teologia formalmente, Pedro não tinha, mas o profundo conhecimento bíblico vai te fazer anunciar a Cristo com poder e vai te motivar a ser uma pessoa completamente nova para a glória de Deus.
Porque não é uma religião. Nós não estamos aqui reunidos em o nome de uma religião. Cristianismo não é uma religião, é a revelação de Deus, dos céus para a terra, do propósito de Deus ao ter criado o homem e a mulher, e do propósito de Deus em ter revelado seu Filho para a salvação, perdão de pecados e vida eterna. O que Deus não quer é que a pessoa morra em seus pecados, pois ao morrer em seus pecados, ela está destinada ao inferno. Pastor, não pode falar essa palavra, senão machuca o coração das pessoas. Não pode falar nem pecado, nem inferno, nem diabo, que é tudo que o diabo quer. Ele não quer que fale dele, ele não quer que fale da condenação para aqueles que não creem em Deus, e ele não quer ser manifesto, porque ele é covarde, ele vive escondido. Mas o Evangelho é o poder de Deus, que acha onde ele está escondido, e anula o poder das trevas, e quebra cadeias, e ele tem que sair gritando, porque é um grito de derrota. Mas o nosso brado é de vitória. Glória a Deus que em Cristo nós somos mais que vencedores, e o diabo está derrotado nessa noite. Ele grita por derrota. Nós declaramos a glória a Deus. Nós declaramos o poder de Deus manifesto. Abra comigo em Atos 3, versículo 12. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Eles tinham acabado de ministrar: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, levanta e anda. E o homem foi curado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando esse já havia decidido soltá-lo, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Barrabás foi solto no lugar de Jesus. As autoridades de Israel e também o povo de Israel, pela tradição que havia na época da Páscoa, um prisioneiro era solto por parte do governo romano, que era o governo civil que estava com autoridade naquele lugar, e o governo militar também que estava com autoridade naquele lugar. E Pilatos tentou soltar Jesus e o povo gritou: crucifica esse aí e solta a nós um assassino. Porque essa é a natureza do ser humano, rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua presença. Essa é a natureza do ser humano. O ser humano não é bom como alguns pensam que ele é bonzinho. Não é bom. Nós somos maus e nós somos pecadores. Nós precisamos entender isso e compreender isso diante de Deus. Porque se você não reconhecer a maldade em teu coração, como você será perdoado dela? Porque se você não reconhecer teu pecado e não pedir perdão do teu pecado, como você será abençoado por Deus? Porque se o próprio Deus, nós vamos ver, enviou o seu Filho para que a gente abandone as nossas maldades. Vocês negaram o santo, o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos que falaram depois dele, também anunciaram estes dias.
Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Nós estamos falando de reavivamento nesses dias. Nós estamos falando da manifestação da presença de Deus, do seu Espírito, do crescimento da sua palavra, do crescimento da vida, do trabalhar de Deus no mais profundo do nosso coração, para que o nosso caráter seja moldado pelo Espírito para sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo, e não mais imagem e semelhança conforme Adão. Para que nós venhamos a nos distanciar cada vez mais de Adão e Eva e nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Para não termos os cacuetes de Adão e Eva presentes em nossas vidas diariamente, e com isso entristecermos o Espírito, mas nos aproximarmos de Jesus, e assim como Jesus é um com o Pai e é um com o Espírito, nós, na presença do Espírito, sejamos um com Deus Pai e com Deus Filho. Mas o que me chama a atenção no texto é que vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Por que estamos aqui nessa noite? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós não estamos aqui por nenhum outro motivo, nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nossa pregação seria vã, nosso evangelho não existiria, a igreja não existiria. Porque não teria sido constituído um testamento que tem valor de lei sobre nós. Este testamento, ele é novo. Ele encerra o antigo e ele acrescenta Cristo revelado no novo. Ele pega toda a antiga aliança e a encerra e estabelece uma nova aliança. E termina um tempo onde tinha um véu e inicia-se um tempo onde nós estamos completamente na presença de Deus. E esse talvez seja o nosso desafio como igreja: crer que Deus está presente, crer que Deus está vivo, operante, crer que seu Espírito habita em nós. Creia que o seu Espírito realmente está hoje agindo para curar enfermos, para libertar cativos, para transformar a nossa vida. E acima de tudo, estar em nós, nos conduzindo a um caminho de arrependimento, onde nesse caminho de arrependimento nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. E paz em nossos sentimentos, e paz no nosso dia a dia. Vocês já perceberam que o mundo cada vez mais demanda velocidade? Tudo tem que ser rápido. Comida tem que ser rápido. Ler alguma coisa tem que ser rápida. Por que o mundo quer que a gente acelere as coisas? Para que você não tenha tempo de pensar, refletir sobre a tua própria vida e sobre as tuas próprias necessidades. Para que você não se aquete e não tenha tempo de dizer: será que Deus existe? Será que Deus quer me ajudar? Porque quando as pessoas pensam em Deus, elas já pensam da seguinte forma: se Deus existe, Ele tem que me ajudar. Mas você não parou para refletir se você está querendo ouvir a voz de Deus, se você está querendo que Deus interfira na tua vida, se você está querendo que Ele transforme teu casamento, se está querendo que Deus transforme as tuas atitudes. Porque o que é mais fácil? Ter comunhão com Deus ou ir no psiquiatra e tomar remédio? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Pensar: não, é que eu sou doente. Ou buscar a cura? Eu sou assim. Ou buscar ser transformado? Mas foi para exatamente este fim que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. Para que você, mesmo que seja um coxo, Ele te bote em pé e você ande para a glória dEle. Mesmo que você esteja morto emocionalmente, Ele te dê vida e você viva em alegria com o teu Deus. Porque o texto é bem claro: arrependam-se e se convertam. Às vezes
O ser humano hoje em dia, nós estamos numa época pós-moderna, onde se você colocar alguma coisa que seja absoluta sobre o ser humano e seja única, ele começa a se sentir preso. Por isso que as pessoas no dia de hoje acham que casamento é uma prisão. E é um absurdo isso. Casamento é a maior liberdade que o ser humano tem. Porque no casamento ele pode expressar todas as suas potencialidades. Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como avô, como avó. Ele pode crescer, ele pode servir na igreja, ele pode ser uma bênção, ele pode ser testemunho, ele pode ser usado para qualquer coisa. É uma bênção. É a maior bênção. Não é uma prisão. Servir a Deus não é uma coisa difícil. É a mais excelente obra de todas. É a mais maravilhosa de todas. Porque quando Davi escreve, é melhor estar um dia na presença de Deus do que 1000 dias nos mais belos palácios. Por quê? Porque um dia na presença de Deus te leva à eternidade. De lá você nunca mais sai. 1000 dias em palácios te fazem te distrair com as coisas desse mundo, pensar que isso aqui é o melhor, e fechar os olhos e não ver a glória de Deus que está te chamando e te convidando a participar da eternidade. Mas existem 3 pontos aqui importantes nesse texto. O primeiro deles, arrepender-se e se converterem. Porque quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, quando nós abrimos nosso coração diante de Deus, Deus que nos conhece e nos vê, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. O problema é que quando nós estamos num relacionamento com Deus, o que nós fazemos normalmente é tirarmos o foco de Deus e começamos a focar em nós e nos outros. Tem muitas pessoas que vêm ao culto e começam a escutar a palavra e falar: minha sogra tinha que ouvir isso. Meu marido está aqui, ele está ouvindo. Hoje... Não, Deus está falando contigo, não é para o outro. Não é para o outro. Sabe por quê? Porque Deus abençoa cada um individualmente, para que você sendo abençoado, você abençoe o outro. Nós falamos de dons esses dias. Todo mundo quer ter um dom de Deus, só que nós precisamos abrir o coração e nós já sabemos que temos 2. Todo salvo tem 2 dons. Por quê? Porque nós não somos igual aquele cara da parábola dos talentos, que recebeu só 1. E esse 1, ele rejeitou a Deus, e rejeitou o que Deus lhe deu, e perdeu tudo. Porque quando a pessoa nasce, ela recebe uma dádiva de Deus da vida. A pessoa tem um corpo, tem uma alma, tem uma autonomia, ela tem a sua vida. Ela recebe isso, mas ela pega isso, em vez de trabalhar isso com Deus, ela enterra a sua vida. Porque o resultado da vida dela é desta vida, então ela enterra nesta terra. Mas nós que somos salvos e chamados em Cristo, nós somos em outro padrão. Qual o padrão? Nós estamos diante do Senhor. Nós não estamos mais presos à terra, nós estamos ligados ao Senhor. Nós recebemos 2 dons, o dom da salvação e o dom do amor. Já está em nós. Porque diz a Bíblia que quando nós somos salvos, o Espírito Santo é derramado sobre nós, e esse Espírito, o Espírito traz sobre o amor de Deus, traz sobre nós. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo quando nascemos de novo. Quando nos arrependemos e nos convertermos a Deus, o Espírito Santo cai sobre nós e traz o amor de Deus sobre nós. Por isso que aquele que é salvo, ele não fica dizendo: será que Deus está comigo? Não, o Espírito Santo testifica em seu coração que você é salvo. O próprio Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, porque Ele habita em nós, e Ele está em nós, para nos aproximar de Deus, e nos tirar de nós mesmos. Não é negar a nossa racionalidade, ou negar a realidade, não é isso. É tirar cada um de nós das limitações impostas pelo pecado, pelos desvios de conduta moral, pelos erros que teus pais cometeram contigo, por uma circunstância de vida que pode ter sido muito difícil. Deus em Cristo anula tudo isso e faz tudo novo. Não é parâmetro mais o passado, o parâmetro agora é bíblico e futuro. E no presente Deus está conosco e no futuro também. Não há como você dizer: eu sou assim, porque meu pai era assim. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer: eu sou assim, porque Cristo foi assim quando esteve na face da terra. E assim sendo, eu vou glorificar a Deus. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé, por aquele Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para morrer a morte por mim, e vencer a morte por mim, e ressuscitar para me dar vida eterna. O Evangelho não é uma historinha criada por homens, a Bíblia não é uma palavra escrita por homens, ela é inspirada por Deus, ela é revelada por Deus, é o poder de Deus manifesto, é a maior promessa que Deus deu. Lá em Jeremias capítulo 31, 30, você vai ver as alianças de Deus. Ele fala: uma nova aliança eu vou fazer, eu vou escrever e imprimir na mente e no coração deles a minha palavra. Por que você acha que tem uma Bíblia na mão? Impressa na língua portuguesa, para que você leia, e o Espírito Santo que habita em ti escreva isso no teu coração e na tua mente, para que você possa dar discursos como esse que Pedro, que era dito iletrado, mas era altamente qualificado na palavra de Deus. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês, para que você diga: sim, meu casamento estava falido para os teus parentes, sim, mas pela fé, em o nome de Jesus, e pela presença de Deus no meu casamento, eis aqui meu casamento restaurado, eis aqui a minha vida restaurada, eis aqui meu caráter restaurado, eis aqui toda a estrutura que eu vivo restaurado. Porque veja, a bênção não vem do teu esforço, nem do teu planejamento, da tua capacidade. Da onde vem a bênção? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e de paz. A bênção não vem da tua capacidade, ela não vem da tua capacidade. Porque se a bênção fosse dada pela nossa capacidade, a oração do fariseu estaria certa. Qual é a oração do fariseu? Senhor, te dou graça, te louvo, te adoro, bendigo, glorifico. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Tu és Deus, Tu é isso, Tu é aquilo, Tu és maravilhoso, Deus, e muito obrigado, porque eu não sou que nem esse. Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. A coisa mais errada que você pode fazer na tua vida diante de Deus é você pensar em teu coração que você é melhor do que alguém, porque você não é. Não é. Quando Jesus foi questionado por um homem: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou: tu me chama de bom? Bom é só um, Deus. E esse jovem chega para Jesus e diz: que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus: guarda a lei. E ele: eu tenho feito isso desde a minha infância. Legal, tem feito mesmo? Então faz o seguinte: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não estava interessado no dinheiro dele, Jesus estava interessado no Deus dele. Porque você não pode ter outros deuses diante de Deus. Você não pode ter outros deuses diante de Jesus. Você não pode ter outros deuses diante do Espírito Santo. Somente adorarás ao teu Deus, o teu Senhor. Somente a Ele prestarás culto. Por isso que quando nós pensamos na bênção, nós achamos que nós precisamos fazer algo para merecer. E é por isso que eu gosto quando a gente tem na igreja uma cruz. Vocês são meio assim tradicionais, tem uma cruz na igreja. Por que tem uma cruz ali? Você sabe por que tem uma cruz ali? Não é só pela estética. É para que você veja onde o nosso Senhor morreu por ti. Mas Ele está vazio ali, porque Ele não está cravado ali. E o túmulo também está vazio, porque Ele ressuscitou. Aquilo ali é onde você também morre para ti mesmo, mas com Ele você ressuscita para viver esta vida, uma vida de abundância no Senhor. E tem um terceiro ponto nesse texto, que é no versículo 26, que é muito importante para nós. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los. Primeiro começou por Israel, porque Israel é o povo de Deus. Amém?
Mas hoje o povo de Deus na face da terra é a sua igreja. No sentido de que cada um abandone as suas maldades, abandone os seus pecados. E quando nós falamos de conversão, nós não estamos falando de um caminho onde você faz coisas. Não, nós estamos falando de um caminho em que o Espírito Santo te conduz à santidade. E santidade não é padrão moral, não é regra educacional de boa conduta entre as pessoas. Não, santidade é temor. O Dionísio pediu para eu ajudar numa disciplina de uma faculdade que ele coordena, um curso. E esse assunto entrou, a questão do temor, por causa da missão da igreja, uma missão de temor, do culto a Deus, é uma questão de temor, mas também do ministério, do serviço a Deus na igreja, é uma questão de temor. E eu estava refletindo sobre temor, e o que é o temor, e talvez seja a coisa mais egoísta da vida cristã. Porque temor é uma coisa única e individual de cada ser humano diante de Deus no seu coração. A gente não vê o temor. A gente não vê. Por quê? Porque eu posso ser falso e falar palavras bonitas e não ter temor. Eu posso saber me comportar na igreja e falar certas coisas na igreja. Eu posso ter um comportamento na igreja e ter temor. Mas temor é algo muito mais assim caseiro. É muito mais de dentro de casa. Temor é uma coisa muito mais íntima. E de certo ponto é isso aí, é egoísta. Temor é uma coisa isolada e sozinha que você faz contigo, com o batimento do teu coração dentro do teu ouvido, quando você coloca a cabeça no travesseiro. Temor é o que você faz quando você está sozinho, sem ninguém olhando para ti, exceto Deus. Temor, ele cresce quando você tem bem claro o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabe quando eu me assento. Tu sabe quando eu me levanto. Tu sabe que a palavra nem chegou na minha boca. Tu já sabe o que eu vou falar. Tu sabe que eu não posso me ausentar do teu espírito. Tu sabe tudo de mim. Temor é um caminho estreito, onde nós vamos caminhando com Deus, onde nós passamos nus. Nem a tua roupa consegue passar no caminho. Você tem que estar completamente despido diante de Deus, com Deus te olhando diretamente para o teu coração, e você olhando diretamente para o coração de Deus. Aí está a nossa Santa Ceia, quando nós nos examinamos dessa forma, completamente nus diante de Deus, nós com Deus, nos examinamos e participamos do pão, bebemos do cálice. Por quê? Porque pela fé nós cremos que Deus nos ama, pela fé nós cremos que Deus está conosco, pela fé nós cremos que Deus jamais vai nos desamparar, e se tivermos uma falha, Ele vai nos perdoar. O que eu não posso fazer é, Senhor, mais uma vez esse mês, já estou há 50 anos na igreja, eu quero te pedir perdão, porque mais uma vez, Senhor, eu xinguei todo mundo e quebrei tudo. Bom, se você é uma criança e quebra tudo, faz parte, criança não sabe as coisas. Mas nós não somos mais crianças. Nós temos exata noção do perigo. Uma das características da criança é não ter noção do perigo. Eu duvido que a gente corra aqui bem perto da borda. Criança corre perto da borda, porque ela não tem noção. Mas eu com 51 anos de idade, ficar brincando demais aqui, cair de cabeça, é capaz de não voltar aqui no outro final de semana. Mas tem uns caras de 50 anos de idade que 115 por hora aqui nas Nações Unidas, para ele eu estou no controle. Eu sou o cara. Veja, quando nós começarmos a pensar em temor e vida cristã e presença do Espírito, tu vai notar uma coisa: toda a nossa vida está diante de Deus.
Quando dirigimos, quando comemos, quando bebemos, quando falamos, quando planejamos, como desejamos coisas, quando tratamos as pessoas, como fazemos tudo, nós precisamos, acima de tudo, abandonar a maldade do nosso coração. Nós precisamos abandonar a indiferença com aquele que está ao nosso lado. E nós precisamos realmente amar a Deus. Foi impactante ontem à noite, hoje de manhã aqui. Porque primeiro a gente percebe quanto a gente precisa de Deus. E essa talvez seja a maturidade da fé. Quanto mais maduro, mais você percebe que você depende totalmente de Deus. Quanto mais maduro você só quer Deus. Quanto mais maduro você molda cada vez mais a tua vida a Deus. Porque você percebe a tua fragilidade, mas percebe a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Você percebe o poder de Deus que está em Cristo sobre nós para nos fazer mais que vencedores. Em Atos 4, depois dessa situação do primeiro discurso de Pedro, eles foram presos. E aí eles comparecem diante do Sinédrio, diante dos principais de Israel. Naquela época tinha 2 partidos políticos já em Israel, os fariseus e os saduceus. Os que o diferenciavam basicamente era a ressurreição. Os fariseus criam na vida eterna e na ressurreição, e os saduceus diziam, não, essa vida é só isso aqui, morreu, vira pó de pirlim-pim-pim, e aí se renova os átomos, e aí você vira de novo natureza e volta em forma de árvore. Isso eram os saduceus. Não é uma ideia de hoje, é uma ideia que sempre esteve presente nos seres humanos. E é isso, por isso que Jesus ressuscita, para acabar com todas as ideias dos seres humanos, para mostrar que é uma só vida e após a morte, o julgamento, e após o julgamento, ressurreição para a glória de Deus ou ressurreição para o inferno. Mas olha o que Pedro vai dizer em Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. O que Deus pede de ti depois da salvação? Que você seja uma testemunha do quê? Daquilo que Ele fez por ti, te perdoando os pecados, te dando vida eterna. Que você seja uma testemunha da ressurreição, daquilo que Deus fez por ti. Pastor, eu não sei nem o que eu vou falar quando eu for evangelizar. Fale do que Deus fez no teu coração. A minha primeira experiência com uma pessoa possessa foi bem interessante. Imagine um jovem de 23 anos de idade, recém-convertido. Recém-convertido. Então ele é pirado. Ele é fora da casa. Ele é impactado por Deus. Então tudo que ele viveu, pensou, sentiu, começa a ser processado no liquidificador para que Deus faça uma coisa nova. Mas é uma pessoa endemoniada. E a pessoa que estava me ajudando, ela olha para mim e falou assim, bom, se tu estava conversando com ele e ficou endemoniado, te vira. E foi embora. E eu olhava aquele cara, a roupa dele devia ter uns 6 anos de uso, banho, o corpinho não via já alguns anos. Era um mendigo, que entrou numa oficina de carro que eu estava ali, pediu ajuda. Daí eu falei, senta aqui, vamos conversar um pouco. Ele sentou, eu falei, eu preciso de ajuda, preciso de comida. Eu falei, eu aprendi esses dias que a maior comida é Jesus. Quando eu falei isso, o cara se endemoniou. E o meu amigo, que deveria ser o meu professor mais velho do Evangelho, literalmente foi embora.
Falou, se aconteceu isso aí contigo, cara, te vira agora. Ele não fez isso porque ele não sabia o que fazer, ele sabia o que fazer. Mas ele queria saber o que eu ia fazer. E eu me grudei no cara, e o cara se rolava no chão e eu rolava com ele. E eu não conseguia segurar ele, e ele tentava se deslivar de mim, e gritava. Falei, cara, ele tentava me morder, e eu... Não vou dizer que eu não falei uns poucos palavrões pro cara, porque falei. Xinguei ele, não adiantou nada. Tentei dar uma torcida no braço dele, ele torceu meu braço. Falei, a coisa não vai funcionar na força. Então... E eu agarrado com o cara, e o cara rolava no chão, e eu rolava com ele, eu pensando na minha roupa, que estava toda sujando de graxa. E eu, meu Deus, o que eu estou fazendo, cara? O cara que está estudando para ser cirurgião está fazendo isso aqui, cara. Meu Deus, só eu mesmo. Eu abracei o cara uma hora, aí eu consegui dar uma trancada nele. Daí eu me lembrei de Deus, né? Falei, Deus, tem que me ajudar. Vocês riem, na hora não foi tão fácil assim. E aí bem claro veio no meu coração: eu te amei e te perdoei. Se tu não amar esse cara, não tem como vencer o que está nele. Eu abracei o cara e eu pensei, como é que eu vou amar um cara que eu nem sei quem é? E rapidamente eu processei ali: Deus me ama. Eu não tenho mérito, eu não tenho nada. Se Deus trouxe esse cara aqui é porque Deus ama esse cara. E eu comecei a dizer, cara, Deus te ama. E eu te amo. E o cara começou a gritar. Quando ele começou a gritar, eu me lembrei que quando Isaías orava, as pessoas gritavam. Eu falei, estou indo bem. E aí eu comecei a dizer cada vez mais alto: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E o cara acordou, parou e disse: aonde eu estou? Eu falei, tu está aqui na oficina pedindo. Eu nem sabia que eu estava aqui. O diabo, ele cega as pessoas, mas a pessoa pensa que está certa. Todo aquele que é convencido em si mesmo está cego pelo diabo. Mas quando a luz de Cristo brilha, ele reconhece o amor de Deus, e reconhece o nome de Jesus, e reconhece a cruz, e reconhece a si mesmo, e pede perdão ao Senhor. E o nome de Deus que está em Cristo sobre nós é a autoridade máxima para resolver as questões espirituais. Ele remove o diabo, remove o pecado, remove a morte, remove a condenação, remove as maldições e abençoa a pessoa. Aí depois que o homem sentou do lado, ele voltou rindo, né? Deus te usou, hein? Eu falei, não foi fácil. Daí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci: nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser glorioso. A nossa vida nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser gloriosa, porque a Bíblia diz que ela será de glória em glória. Porque toda manhã o Espírito Santo vem sobre nós e as misericórdias de Deus se renovam a nossa vida. E isso não pode ser retirado de nós jamais. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens por Deus pelo qual nós podemos ser perdoados os pecados, pelo qual o diabo pode ser derrotado, pelo qual o pecado pode ser removido, pelas maldades serem removidas, para que a morte seja removida, para que as coisas dessa vida sejam removidas e se estabeleça o reino de Deus. Não existe outro nome, o nome é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E sobre esta revelação nós vivemos, esta é a nossa vida. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos. A revelação está em Cristo. E revelado em Cristo, você vai trabalhar mais, você vai estudar mais, você vai ser realmente um homem segundo o padrão bíblico, você vai ser uma mulher segundo o padrão bíblico, você vai ser um filho segundo o padrão bíblico. Nós vamos viver como cidadãos desse mundo segundo o padrão bíblico.
não segundo os dias de hoje, as culturas de hoje, as vontades de hoje. Nós não vamos ser debochados como foi essa abertura da Olimpíada. Nós vamos ser reverentes diante do nosso Deus e cheios de temor diante de Deus e dando glória a Deus pela vida que Ele nos deu e servindo a Ele com integridade de coração e com verdade, porque a igreja, ela é o estandarte e baluarte da verdade nesse mundo. Ela brilha a verdade, a luz de Deus contra as trevas, contra o diabo, contra o pecado, e fazemos isso para que as pessoas sejam salvas. Nós não fazemos isso por uma questão de aparecermos. Nós fazemos isso porque todo ser humano, ele precisa ouvir da bondade de Deus, e precisa ouvir que Deus o ama e quer perdoar seus pecados, e precisa ouvir que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar seus pecados. Ele precisa saber, porque uma vez Deus tocando nessa pessoa e ela cheia do Espírito, você não sabe o caminho de bênção que você vai andar, porque a promessa é feita por um Deus que é fiel. Portanto, nessa noite, não deixe nenhuma frustração da tua vida no passado te limitar naquilo que Deus quer fazer hoje e continuar fazendo a partir de amanhã. Porque uma vez eu me lembro, eu terminei um culto lá na Manoel Elias, recém começando a igreja na Manoel Elias, eu era bem mais jovem, né? Desci da plataforma, um homem me abordou e falou: hoje é fácil você pregar desse jeito. Eu já fui burro e ignorante que nem você. Hoje eu já conheço a verdade. Tu vai te frustrar, vai ser uma zebra. Eu falei: mas qual é o seu problema com Deus? Não tenho nenhum problema com Deus. Tu tem? Porque eu acabei de pregar o evangelho e você está me questionando, dizendo que eu sou burro. Você tem um problema com Deus? Não, eu não tenho. Então por que está me dizendo que eu sou burro? Você está dizendo que eu estou fazendo uma coisa que eu vou me frustrar, e que você já fez e está frustrado. Só que vai ter uma diferença entre você e eu. E louvado seja Deus que não fui eu que pela força fiz isso e estou fazendo até hoje. Tem uma diferença: o meu coração pertence a Deus, o teu coração pertencia a ti. Por isso que você está amargurado e ressentido, porque você não alcançou o que você queria. Mas se o teu coração pertencesse a Deus, você estaria alegre, grato e satisfeito, porque tudo que Deus faz é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque as pessoas se frustram? Porque elas não entregam o coração. Elas não entregam o coração. Por que as pessoas se frustram no casamento? Porque elas não entregam o coração. Porque existe frustração nos relacionamentos familiares, porque as pessoas não entregam o coração. Elas ficam no interesse, elas ficam naquilo que interessa, mas não entregam o coração. E o nosso interesse como ministério, como igreja em Novo Hamburgo, como toda essa região do Vale dos Sinos, é que você entregue teu coração a Deus e deixe Deus te encher do Espírito Santo dele e te conduzir na sua graça, na sua bondade, nos seus dons. Nós precisamos crescer nos dons de Deus. E para crescer nos dons, você tem que entregar teu coração, para que Deus te dê um coração novo, conforme o coração dele, e você passe a amar as pessoas, porque o dom é para servir os outros, não é para você, é para entregar. Amor se entrega, não se recebe, você entrega. Cristo se entregou por nós numa cruz, a maior expressão de amor de toda a eternidade. A maior obra da eternidade está aqui. Não é novos céus, nova terra, está aqui, a cruz. Porque só Deus poderia fazer nele mesmo essa obra, e ele fez isso por nós, seres humanos pecadores. E é por isso que quando a gente vai a Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós precisamos realmente glorificar a Deus. Você jovem, você precisa entender uma coisa, que eu entendi aos 23 anos de idade. Deus me guardou, podia ter entrado em tanta zebra, podia ter tido problemas, Deus me guardou. Você não precisa viver assim: Deus me livrou de mais uma, Deus me livrou de... Não é isso que Deus quer. Existe um processo da vida com Deus, e o melhor de tudo é ser usado por Deus. Tudo que fazemos em Cristo, nós devemos pensar o que estamos fazendo, porque Cristo nos posiciona para sermos abençoados.
Se Deus te posiciona para você ser abençoado e você resiste e diz, não, Deus, eu quero aqui, Deus coloca outro neste lugar e ele vai. E você fica. Guarde isso. Guarde isso. 2003 meus filhos não existiam. Ontem à noite eles estavam aqui louvando e adorando a Deus. Mérito, porque eu e a Juliana fomos bons pais. Nós estamos deixando Deus conduzir nossas vidas. Pela sua palavra. E Deus vai conduzir pela sua palavra, porque Ele é fiel. Veja, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Por isso que quando nós fazemos qualquer coisa para a glória de Deus, nós devemos fazer em o nome de Jesus e para a glória de Deus. Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você interpreta de Deus, da forma como vocês... Vire mais uma página, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Qual esperança? De que Ele vai voltar. Qual esperança? De que mesmo que eu morra agora, vou viver eternamente. Então guarde uma coisa, e vamos servir a Deus em Novo Hamburgo, em toda essa região, com toda a intensidade que for possível, com todo o coração. Vamos realmente nos dedicar a Deus. Por quê? Porque as duas grandes dificuldades da vida estão resolvidas. Se morrermos agora, estamos salvos e vamos ver a eternidade. Se Jesus voltar agora, num abrir e fechar de olhos, estamos salvos e vamos ver a eternidade. Então, faça o seguinte, aproveite o tempo de vida que Deus te dá e sirva a Deus na intensidade máxima que você conseguir. Sirva a Deus. Sirva a Deus na intensidade máxima. Pastor, mas eu tenho 70 anos de idade. Sirva a Deus na intensidade máxima. Não perca tempo com coisas que não são de Deus. Mas eu já tenho 70. Sirva a Deus. Eu brinquei ontem, né? Mas não é uma brincadeira tão assim. É uma coisa muito séria. Hoje nós estamos aqui lúcidos, orientados e conscientes. Nós sabemos quem somos e o que estamos fazendo. A gente pode ficar velho e não saber. Hoje é o dia de saber. E hoje é o dia de ser cheio do Espírito. Hoje é o dia de servir a Deus. Hoje é o dia de sermos cheios do Espírito. Hoje é o dia de abrirmos nosso coração. Hoje é o dia de zerarmos a conta com Deus. Hoje é o dia de zerarmos as contas entre nós. Hoje é o dia de zerarmos a conta em casa. Hoje é o dia de lavarmos tudo no sangue do Cordeiro. Hoje é o dia de desfrutarmos da bênção de Deus. Não é amanhã, é hoje. Uma das experiências mais difíceis que eu passei na minha vida foi quando eu fui fazer um sepultamento. E eu entrei e tinha o sepultamento do meu irmão que tinha morrido.
E tinha do lado o sepultamento de uma família que eu não sabia quem era. E tinha uma guria gritando na porta: mãe, volta, eu tinha tanta coisa para te dizer, eu não disse. Na verdade eu não te odeio. E ela gritava: eu não te odiava, eu te amava, mas eu nunca disse. Você ama a tua esposa? Diga hoje para ela. Você ama teu pai e tua mãe? Diga hoje para eles. Você ama teus filhos? Diga hoje para eles. Você ama teus amigos? Diga hoje para eles. Não preciso dizer, pastor, ela sabe. É? Vamos supor que você tenha que dizer que você ama Deus hoje. E você disser: não, Deus sabe que eu amo Ele. Aí Ele vai te dizer a primeira vez: apacenta as minhas ovelhas. Ele vai te perguntar de novo: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? E a resposta correta é: tu sabes tudo de mim, Senhor. Nós precisamos dizer as coisas para Deus. E Deus vai falar conosco. Por quê? Meus irmãos, tendo ousadia e intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai. E Ele não quer deixar nada fora do lugar na tua casa. Ele quer que você ponha as coisas em ordem para a glória dEle. Ele quer que você esteja em ordem para a glória dEle. Ele quer que você se posicione na presença dEle, para que Ele possa despertar o teu coração e te fazer uma bênção por onde você passar. A nossa parte é fazer as coisas que nós conseguimos. E a parte de Deus é fazer os impossíveis. A nossa parte é crer que Ele é poderoso para fazer. E a parte dele é mostrar que Ele realmente é poderoso para fazer. Por isso, nessa noite, abra o teu coração. Arranque toda e qualquer roupa e véu, tristeza, amargura que possa estar aqui dentro. Uma vez um homem me disse: tu não sabe o tamanho da minha dor. Eu falei: não sei. Mas eu tenho certeza que ela é milhões de vezes menor do que a dor de Cristo na cruz, por ti. A tua dor não foi maior que a de Cristo. E Ele sofreu para que você não sofra. Ele foi maltratado para que você vença os maus tratos. Ele foi injuriado para que você vença as injúrias. Ele foi ofendido para que você vença as ofensas. Ele foi moído e trespassado por nós numa cruz. Era o mais rejeitado de todos os homens. Ele foi o mais humilhado de todos os homens. Mas Ele fez tudo isso porque nós precisávamos de alguém que tomasse o nosso lugar para nos dar vitória. E Ele fez tudo isso por nós. Por isso, nessa noite, nós não temos desculpa. Ou nós aceitamos e cremos e confiamos em Deus e vivemos para a sua glória, ou nós simplesmente dizemos: Deus, me deixa de lado, deixa eu viver minha vida aqui. É uma postura. É uma decisão que o Espírito Santo nos chama. E não está longe. Está batendo na porta do teu coração. E não importa a idade, e não importa a dificuldade, importa que você diga: eis-me aqui. Vamos ficar em pé nessa noite. Eis-me aqui. Uma das coisas mais surpreendentes da vida cristã, sabe qual é?
o que aconteceu com Isaías. Capítulo 6. Ele era profeta e servia no templo. E abre-se os céus, e Deus revela a ele a sua glória. O que Isaías diz? Sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de uma geração perversa e de lábios impuros. A pergunta é: a glória de Deus estava ali só naquele dia? Foi só naquele instante? Ou Isaías nunca tinha visto que Deus sempre estava presente? Hoje de manhã o pastor Isaías falou sobre isso. Nós não podemos ser Geazi, que não vê. Nós temos que ser como Elias, que viu. Nós precisamos enxergar no dia de hoje a bondade de Deus. E nós não podemos ser cristãos hedonistas. Estou aqui para curtir. Nós não podemos ser cristãos existencialistas. Estou aqui para alguma coisa material. Nós não podemos ser cristãos superficiais, porque isso gera sofrimento para nós. E nós não podemos ser cristãos que não creem que Deus está presente. Deus está presente em ti, está presente em tua casa, está presente em teu trabalho. Não seja místico. Ai, pastor, obra de feitiçaria. Amigo, escute uma coisa: o diabo não tem poder contra nós. Eles podem matar uma tonelada de boi, uma tonelada de bezerro, uma tonelada de vaquinha, uma tonelada de qualquer coisa. Não tem poder. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo, assentado com eles nas regiões celestes, e de lá nós governamos com Cristo. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que estamos em Cristo e com Cristo, e Ele está conosco. E o que nós queremos de coração, como igreja, como ministério, como pastores, é que todos que estão aqui cresçam na presença de Deus. Todos vocês tenham paz, desfrutem de tempos de refrigério e paz, desfrute de cura no coração, de alegria ao levantar as mãos e de louvar a Deus, alegria de servir a Deus, alegria de arrumar uma cadeira na igreja, alegria ao fazer qualquer coisa, alegria de estarmos juntos, a alegria de envelhecermos juntos, servindo a Deus. Ontem à noite me lembrei da primeira oração que eu recebi. Isaías impôs as mãos sobre mim no teatro e eu empacotei. Eu estava vendo Paulo e Isaías ontem aqui. E o Paulo impôs as mãos sobre mim: jovem, Jesus te ama, abre os teus olhos para uma nova vida. Eu abri os olhos, estava o Paulo em cima de mim orando. Que noite, a melhor de todas. A noite em que o Senhor Jesus tocou o meu coração. A noite em que Ele tirou a morte. Ele tirou o pecado. Tirou a minha indiferença, a minha frieza. Tirou a minha altivez. E me entregou tudo. Porque eu vi o que era a cruz. Eu entendi o que era o amor de Deus naquela noite. Eu entendi que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu entendi o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tocou o meu coração.
eu entendi o que é ser cheio do Espírito. E você ter milhões de coisas para fazer, milhões de coisas para resolver, e você olhar e dizer: o Senhor está comigo, Ele vai me ajudar a resolver uma por uma, ajustar uma por uma. E isso é um processo contínuo durante a vida. Nosso coração está muito alegre com o que a gente tem visto Deus fazendo. Mas hoje de manhã eu saí daqui dizendo para Deus: Deus, mais de Ti. Não para mim, mas para esses que nasceram depois de 2003. Eles precisam ver Deus, e eles têm que começar a ver Deus em nós. Eles precisam ver Jesus, eles têm que começar a ver Jesus em nós. Eles precisam ver a fé e ver a fé em nós. Eles precisam ver que nós cremos em Deus e ver nós crendo em Deus. Eles precisam ver a manifestação do Espírito Santo que nós já vimos. E nós não podemos negar isso a uma próxima geração. Nós precisamos nos dedicar a Deus. Por quê? Porque Deus ainda quer fazer muitas coisas que ainda não fez. Ele tem muito o que fazer. Tem muitos em Novo Hamburgo, em toda essa região, estado, no país, no mundo, para serem salvos. Tem muito demônio escondido que tem que ser derrotado. Tem muita mentira nesse mundo que tem que ser desmascarada. Tem muito sofrimento que tem que cessar. Deus não quer usar um pastor. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer te usar. Você crê que Jesus Cristo morreu por ti numa cruz? Levante a mão. Levante a mão se você crê. Se você não crê, nessa noite Deus quer te tocar para que você creia. Abaixa tua mão. Você crê que Ele perdoou todos os teus pecados? Levante a mão. Amém? Baixa a mão. Você crê que uma pessoa que te ofendeu e te prejudicou, em Cristo ela pode receber perdão e ser igual a você? Sim ou não? Amém? Baixa a mão. Você crê que o Espírito Santo está sobre ti? Levante a mão. Deus viu você levantar a mão. Pastor, eu só levantei a mão. Se você levantou a mão e entregou junto o teu coração, Deus vai te abençoar muito. Baixe tua cabeça agora. Senhor, é com profundo temor que estamos diante de Ti. Nós te somos gratos por ontem e por hoje. Muito gratos. Mas queremos te agradecer, Senhor, porque no dia em que Tu tocou o nosso coração, que revelou o Teu nome, nome que está acima de todo nome, o único nome dado pelo qual podemos ser salvos, o Teu nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós te pedimos nessa noite que Tu venha realmente derramar sobre nós do Teu Espírito Santo, da Tua graça. Que Tu venha despertar corações. Que Tu venha despertar pelo Teu Espírito, Senhor. Homens e mulheres chamados por Ti para Te servir. Te servir no tempo de vida que Tu nos dá. Na capacitação que o Teu Espírito nos dá. Na bondade que Tu nos dá de Te servir. Pai, nos humilhamos diante de Ti nessa noite. E apresentamos nossos corações diante de Ti. E fazemos como Isaías fez. Sim, Senhor, nós estamos aqui. Envia-nos. Como Maria fez. Cumpra sim
conforme a tua palavra em minha vida, como tu mesmo fizeste naquele dia no Getsemane. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, nós entregamos o nosso coração diante da tua presença. Ministra sobre nós do teu Espírito. Ministra sobre nós do teu Espírito. Gera arrependimento nessa hora, Senhor. Quebra cadeias, Senhor. Que toda angústia e todo sofrimento soltem as vidas. Que aquilo que pesa sobre teu coração nessa hora e te machuca no mais íntimo do teu ser, isso seja removido em o nome de Jesus. Que aquilo que te sufoca, te prende, te dá vontade de gritar, que isso solte a tua vida em nome de Jesus. Que toda decepção do passado que marcou a tua mente, marcou o teu coração, tu receba da parte do Senhor nessa hora refrigério e paz. Que tu receba nessa hora um renovo do Espírito em teu coração. E que Deus cure essa ferida. Que tu possa respirar livremente, em paz e alegre com o teu Deus. Que você receba do Senhor força para restaurar as coisas. Mas que acima de tudo, teus olhos sejam abertos, teus ouvidos sejam abertos, para que tu veja e ouça a pessoa e a voz do Senhor Jesus. Pai, nessa noite abre os céus sobre este lugar. Tua doce presença, tua beleza, tua santidade estão neste lugar. Teu reino se acerca de nós. Sentimos no mais íntimo, não por natureza ou sentimento humano, mas por convicção e certeza, que tu és o nosso Deus. E que tu nos ama e tu és fiel. E que tu estás conosco